Bom, continuando. A gente pode ver aqui nessa passagem que quem conhece o poder de Deus não teme nada, né? Independente do que Deus fizesse, eles saberiam que poderiam contar no agir de Deus. Eles não sabiam como ia ser o agir de Deus, eles não sabiam se Deus ia os livrar da fornalha ou se Deus ia deixar que eles queimassem e seu espírito ia subir. E eles sabiam que estavam salvos. Eles só sabiam que poderiam confiar no Deus deles. Só isso. Nós temos que confiar no Deus da gente, independente da circunstância. E não nos prostrar diante do mundo. A porta para o mundo é larga, é fácil. E muitos caminham para ela. A porta de Deus é estreita, porque nem todos são... Na verdade, ninguém é digno do céu, mas pela graça nós fomos salvos, Ele nos concedeu a eternidade. Mas o céu não é para todos, né? As fornalhas das nossas vidas, ela mostra que Deus não nos abandona. Na fornalha, viram o quarto homem. Então, nós vamos ver aqui em Daniel 3, do 24 ao 29. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando pelo fogo e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno do fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servo do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo e ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os presidentes e os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre seus corpos, nem um só cabelo de sua cabeça tinha sido queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiou nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servisse nem adorasse a algum outro Deus senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego será despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Quando a gente volta um pouquinho aqui nessa passagem, a gente vai ver que na hora aqui no versículo, deixa eu só procurar aqui para mostrar para vocês. Só um momento. No versículo 21, fala que então aqueles homens que foram atados com as suas capas e seus calções e seus chapéus e suas vestes e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o fogo estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abdenego. Então, os homens que jogaram os 3 dentro da fornalha, o fogo estava tão quente, tão alto, que na hora que os homens foram jogá-los na fornalha, o fogo queimou-os, matou os próprios soldados. Mas quando o rei olhou para dentro daquela fornalha, ele viu não só os 3 andando, passeando, eles entraram atados. Eles estavam passeando no meio do fogo, como viram um 4º homem. Quem é este 4º homem? Deus não nos abandona. Deus não nos abandona. Por mais que seja a provação, a dificuldade que você está passando, Deus não vai te abandonar.
Creia tão somente que Ele está ali contigo, passeando no meio da fornalha. E não vai deixar que nada aconteça. Quando o rei manda que saiam, ele observa. As cordas que os ataram estavam queimadas, mas eles não estavam queimados. Nem o fio de cabelo deles queimou. Tinha um quarto homem ali que o próprio Deus viu que era como o filho dos deuses, porque ele sabia que era um santo, era um ser sobrenatural que estava ali. Ele reconheceu o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego ali os protegendo. Nem as roupas, nem a capa deles estavam queimadas, nem um cheiro da fumaça tinha sobre eles. Então ali o rei teve que se render e dizer: realmente, o Deus de vocês é o único Deus. E ai de quem zombar do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Por mais que Deus te coloque em algumas provações, ou que permita que você faça, que muitas vezes não é uma provação para que, por consequência de algo, às vezes provações vêm para nos moldar, para nos colocar com o caráter de Deus. Porque muitas vezes nós precisamos ser provados para que possamos começar a ser semelhantes a Deus, para que Ele possa liberar o nosso chamado, o chamado espiritual que Ele tem sobre a nossa vida. Porque cada pessoa tem um propósito aqui na terra, que Deus destinou. Então, eles confiaram em Deus Altíssimo e receberam a sua recompensa por isso. É a fé. Tudo é sobre Ele, tudo é para Ele. Nada é sobre nós. Nada, nada, nada. Mas para isso nós temos que ter fé. Em Marcos 8:35 fala: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo meu evangelho, a salvará. Vocês viram aqui nessa passagem que em todo o tempo, além do rei Nabucodonosor, não aguento esses números, querer mostrar que ele era o poderoso, era o maioral, ele queria tirar a identidade daqueles homens, ele queria tirar a fé daqueles homens, mas não conseguiu. Porque aqueles homens tinham um amor e uma fé num Deus. Eles sabiam que estavam crendo. E independente do que acontecesse a eles não iam abrir mão deste amor de Deus. Deus, ele não livrou os 3 homens da fornalha. Deus não livrou os 3 homens na fornalha. No processo, mas Deus livrou eles da fornalha. Deus não nos tira dos vales, Deus nos livra dos vales. Deus não nos tira dos vales, Deus nos livra nos vales. São nos vales, nos desertos e nos processos que Ele vai aparecer e mostrar que Ele está contigo e que Ele tem o melhor para ti e que Ele não te abandonará nunca. Mas Ele quer tão somente que você entregue sua vida e demonstre a sua fé e o seu amor e não duvide jamais e não abra mão do seu Deus pela Babilônia. Não abra mão do seu Deus pelos prazeres desse mundo. Siga firme. A palavra de Deus diz que bendito é aquele que será perseguido em nome do Senhor, que será morto, porque há um galardão na eternidade. Nós estamos nessa terra, mas nós não somos aqui. Nós estamos de passagem aqui. Tantas são as pessoas que viram sua fé provada. Tantas são. A própria Bíblia relata, assim como esta palavra, outros exemplos. Leia, há vários testemunhos de pessoas que receberam bênçãos em meio à provação, porque Deus não desampara aquele que ama. Que Deus possa colocar essa fé e esse mesmo amor que Ele tem sobre ti, sobre tua vida, e que você possa entender que pode confiar totalmente nele. Não viva por vista, viva por fé. Não veja o turbilhão que está a sua vida. Olhe para o céu e medite no Salmo 121, porque é de lá que vem o seu socorro. Deus abençoe a cada um.